Fala, gente! Muito boa noite aí para todo mundo. Queria mandar um alô aí para geral. A gente vai continuar essa semana com o conteúdo que a gente está discutindo aqui, que é o acompanhamento do material enviado pelo Estado, que é o PET de Geografia, obviamente. E o conteúdo que a gente vai abarcar essa semana é um tema que eu gosto muito, que é a globalização em conjunto com o meio ambiente. Esse conteúdo no PET, ele está localizado entre as páginas 93 e 96 e a gente vai conversar sobre ele aqui hoje. Como eu já disse, esse conteúdo relacionado a meio ambiente é uma área dentro da ciência que me interessa muito, porque eu vejo essa questão ambiental como uma questão essencial para o mundo. Não só para o mundo moderno, como principalmente para o mundo que a gente vai ter no futuro. Para a gente entrar nesse cerne aí de questão de globalização e a questão do meio ambiente junto, a gente tem que entender uma coisa que às vezes é escamoteada, que, por exemplo, quando a gente vai falar de meio ambiente, por exemplo, aqui no quadro eu botei MA, sempre que tiver M.A é meio ambiente. O meio ambiente, ele não abarca apenas as áreas, por exemplo, de florestas, os rios, essa parte mais natural. O meio ambiente, ele é todo o espaço geográfico que a gente vive nele. Então, as cidades também são meio ambiente. Então, quando as pessoas falam, eu luto pela preservação do meio ambiente, a gente tem que se preocupar não só com os problemas no campo, que é a questão dos desmatamentos, poluição dos rios e tal, como a gente também tem que prestar atenção nos problemas urbanos, já que a maioria da população vive nas cidades, a gente tem que ter um foco muito importante nessa questão do meio ambiente nas cidades. A gente, já iniciando, a gente tem que criar uma separação assim, necessária para a gente poder discutir esse tema, que é a questão do nosso mundo humano, que é a nossa civilização, as nossas locomoções pelo mapa, a nossa estabilização quando a gente vai fazer uma casa, questão dos comércios, toda a relação causada pelo mundo humano, com todas as nossas criações científicas e etc. Esse mundo humano, ele tem grande interferência dentro do mundo natural, que é o mundo, como o próprio nome já diz, é o mundo da natureza, é o mundo desconsiderando a nossa presença nele, que são os rios, o espaço geográfico em si, rios, montanhas, cidades, tudo isso está dentro do mundo natural, que é o nosso planeta, que é formado por diversos e diversos elementos naturais. Dentro do espaço geográfico que a gente ocupa, as nossas sociedades, nós humanos, esse espaço ele é subdividido em dois meios. A gente tem o meio rural, que é o campo em si, o campo, as fazendas, as rodovias, e a gente tem o meio urbano, que são as cidades, polos tecnológicos, alguns distritos. Então, a gente pode definir que o meio rural é o que não é cidade, enquanto o meio urbano é onde apresentam aglomerações e estabilizações de cidades. Vou colocar aqui para vocês, gente, um modelozinho aqui. Esse modelo, ele retrata sobre a questão da interligação dentro dos processos nesse mundo globalizado. Então a gente vê aqui que o processo de expansão do capitalismo, ele se deu dentro de uma globalização que também potencializou esse fenômeno chamado urbanização, que é cada vez mais as pessoas morando nas cidades e não nos campos.
Passamos pela revolução TCI que a gente está vendo, que é técnico-científica informacional, que é uma evolução muito grande em tudo que a gente tinha pré-década de 90, pelo que a gente tem agora. O mundo atual, que é um mundo globalizado, ele é considerado pelos pesquisadores da área que é a fase de maior expansão que o sistema econômico capitalista passou desde que ele foi criado. E essa questão da expansão desse modelo capitalista que visa a estabilização de mercados, questões econômicas, questões empresariais, industriais, toda essa expansão, ela teve e tem um custo para o nosso mundo. Isso faz com que os nossos recursos naturais eles sejam, de certa forma, pressionados por essa expansão. Os recursos naturais, eles precisam ser explorados pelas indústrias, pelo setor primário, para poder servir como uma espécie de reagente desse sistema para ele continuar se mantendo. Dentre os recursos naturais, gente, sempre que a gente falar recursos naturais, vocês podem entender como a água, o solo, as florestas, as matérias-primas como metais, aço, cobre, diamante, ouro, essas coisas, o ar, alguns gases encontrados na natureza, entre outras coisas. Esses são os recursos naturais. A Revolução Industrial, que foi dada no século XVIII, que já tem mais ou menos aproximadamente 250 anos que esse processo industrial foi sendo cada vez mais expandido pelo nosso mundo, isso fez com que cada vez mais essa pressão sobre os recursos naturais eles fossem aumentando, porque a indústria ela vai se desenvolvendo, as tecnologias elas vão desenvolvendo e a cada vez mais essas tecnologias necessitam de recursos para que elas continuem em plena expansão e plena evolução constante. Porém, a partir ali do final do século XX, do século passado, essa questão com a preocupação socioambiental começou a ganhar muita força no mundo. Vários países começaram a notar que não adianta a gente continuar tendo esse modelo de exploração da natureza, que é praticamente predatório, a gente tira, sem medir as consequências. Foi graças a esses pensamentos que foram ganhando força em todo o mundo que se originou duas premissas importantíssimas dentro dessa questão de meio ambiente, que é a questão da sustentabilidade, que todo mundo já ouviu falar muito sobre isso, e a questão do desenvolvimento sustentável, que é algo mais complexo que a gente vai discutir mais no final. E a gente também tem que ter uma visão de que esse mundo natural e esse mundo humano que a gente tem ali convivendo juntos no espaço geográfico do nosso planeta Terra, ele também tem uma questão estritamente social, que é a questão da pobreza, que é a questão da desigualdade entre pessoas e de indivíduos, no caso, e também entre nações, que é uma coisa também que afeta tanto essa questão de globalização quanto essa questão de meio ambiente. Todos esses processos, gente, a gente deve entender eles nunca colocando esse processo como algo bom ou ruim. A gente tem que fazer uma análise e entender o que é o processo. Até porque são poucas as coisas assim no mundo que não existe nenhum lado negativo ou nenhum lado positivo. Sempre a gente consegue analisar um estudo, uma ciência, uma teoria, tendo visões diferentes sobre o tema. Avançando nessa questão de sustentabilidade, estou colocando para vocês aqui
algumas definições básicas assim do que a sustentabilidade tenta assim passar para nós seres humanos. Basicamente, é o uso responsável dos recursos advindos da natureza, ou seja, um uso que seja consciente, que não seja desenfreado, que tenha estudo sobre aquele uso, que não seja visando apenas a parte econômica, e sim também enxergando a questão do impacto ambiental. A gente tem que tentar retirar esse recurso da natureza com o mínimo de impacto possível no ambiente em si. E também podemos caracterizar como a relação que a gente cria de harmonia entre nós, seres humanos, sociedade humana, para com a natureza. A gente não pode predar a natureza, a gente não pode destruí-la, porque a gente depende da natureza, ela não depende de nós. Então nós temos que ter uma relação harmônica com ela, temos que cuidar dela, para que as futuras gerações não sejam prejudicadas com as nossas atitudes no presente e também por diversas atitudes negativas que a sociedade realizou no passado. Voltando para a questão da industrialização, gente, a gente pode dizer assim que a Revolução Industrial, voltando, século XVIII, anos de 1700, começada na Inglaterra, ela aumentou a necessidade da pressão sobre os recursos naturais. Não só pela necessidade da matéria-prima, a indústria ela necessita que esse material seja retirado da natureza para que ela possa pegar esse material, transformá-lo num processo de industrialização, mas também pela poluição que é causada pela atividade industrial de diversos tipos. Aqui acima, gente, coloquei para vocês aí os 4 tipos de poluições que são mais assim destacados pela produção industrial. E também pelo ambiente urbano ali, que geralmente é o ambiente que recebe essa atividade industrial e que infelizmente sofre também com as poluições originadas do mesmo. Em primeiro lugar aqui, a gente tem a poluição atmosférica, que nada mais é do que a contaminação do ar, que não preciso nem dizer o quão importante é o ar para nós humanos. Nós respiramos oxigênio, se não tiver oxigênio, nós não vivemos nem 10 minutos. E essa contaminação ela é gerada tanto pela emissão de gases, como enxofre e dióxido de carbono, muito comuns em chaminés de fábricas, de indústrias, e também que é emitida por automóveis. Alguns líquidos em suspensão, algumas partículas sólidas de poeira que juntam com alguns óleos, coisas do tipo, e que prejudicam muito a saúde humana. Conhecemos muitas cidades poluídas. Vou colocar para vocês aqui agora a foto de alguma cidade com uma atmosfera bem poluída, e a gente nota que a qualidade de vida nesses lugares ela decai. Então, essa questão da poluição atmosférica é fundamental para a gente entender o impacto das indústrias neste meio urbano. Passando para a próxima, a gente tem aí a poluição sonora. Poluição sonora nada mais é do que o excesso de barulhos e também excesso de barulhos muito altos, e também aquele barulho constante. Essa poluição ela tem um impacto negativo, porque ela pode prejudicar tanto a saúde física das pessoas. Muitas pessoas ficam estressadas, não conseguem dormir por conta do barulho gerado nas cidades. E também mental, o estresse, como eu já disse, é uma questão mental. Pessoas que não dormem, elas tendem a ficar mais nervosas e coisas do tipo. E esse é um grande problema das cidades. Nós podemos citar como exemplo aí uma usina que faz barulho o tempo todo, ou uma confecção muito grande, que tem o barulho das máquinas,
ou uma grande madeireira que você escuta o barulho da serra e das outras máquinas o tempo todo. Posteriormente, temos a poluição hídrica, que nada mais é do que a contaminação dos ambientes aquáticos, como os rios, os oceanos, lagos, córregos, ribeirões e coisas do tipo. Essa contaminação ela se dá principalmente por esgoto e por dejetos diretamente jogados no rio. Vou colocar para vocês aqui agora uma foto do rio Tietê, que é em São Paulo, para a gente ver a que nível pode chegar essa poluição hídrica. E por último aí, a gente pode destacar a poluição dos solos, que é caracterizada pelo descarte de resíduos altamente nocivos, resíduos químicos, líquidos inflamáveis, coisas do tipo, diretamente no chão. E isso faz com que aquele solo seja completamente destruído, ele vai perder os seus nutrientes, vai perder os seus minerais. E no futuro, esse solo vai ser completamente inutilizado para alguma atividade agrícola ou coisa que necessite dele ali. Agora, meus amigos, a gente vai fazer aqui, vou colocar aqui para vocês, uma separação dos principais problemas ambientais que são originados em ambos os meios, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Começando aqui pelo meio urbano, a gente pode destacar extrema poluição. O que é extrema poluição? Extrema poluição é a poluição geral daquelas outras e também tem outras, além daquelas 4 que a gente discutiu aqui anteriormente. É o ar completamente poluído, com muita emissão de gases, os rios poluídos, aquela poluição tipo assim, generalizada, como a gente pode ver, por exemplo, em algumas cidades da China, ou na própria São Paulo aqui no Brasil, ou até no Rio de Janeiro. A gente vê, quando a gente vai no Rio de Janeiro, a gente vê aqueles mangues, aquela baía ali toda contaminada, com muito lixo, a gente fica até meio triste. Mais uma questão no meio urbano, as ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? Por conta da poluição atmosférica, com esses gases em excesso, e também pelas construções, muitas vezes, de prédios em centros de cidade, e também pela impermeabilização do solo, que é mais um que tem aqui abaixo, que eu já vou explicar, que praticamente é a capagem de asfalto. Isso faz com que regiões dentro da cidade ela tenha temperaturas muito mais elevadas do que outras regiões. Essa tendência ela é mais em centros. Vou dar um exemplo assim para vocês. Getúlio Vargas em Juiz de Fora. Se você passar ali meio-dia e passar meio-dia na na Rua Santo Antônio, para quem conhece, a Rua do Apogeu ali, você vai sentir uma temperatura muito diferente. Você vai achar que ali na Getúlio Vargas está muito mais quente e realmente está. Esse efeito é graças às ilhas de calor. Um grande problema das cidades são os lixões. Também algumas cidades têm lixões no campo, mas muitos também têm os lixões urbanos, que é um grande problema da humanidade, que é a eliminação de nossos resíduos. E esses lixões, muitas vezes, eles colaboram para demais poluições, para poluições de rios, de córregos, canais, cursos d'água, do solo, do ar. Então, essa questão do lixo é uma questão assim, fundamental para a gente entender assim, nesse nosso mundo que a gente vive e que a gente vai viver. O lixo vai ser e já é uma fonte assim, muito grande de riqueza. Quem souber o que fazer com o lixo vai se dar bem acima dos outros. O esgoto, como eu já disse na questão dos recursos hídricos, é um problema assim, gravíssimo. Países assim, mais desenvolvidos, com melhor qualidade de vida, eles fazem o tratamento de todo o esgoto antes de jogá-lo nos rios. No Brasil isso é muito pouco utilizado. E é um grande problema também porque os rios, eles transportam vida. Então, se você joga esgoto ali, você acaba com a vida do rio, porque o esgoto, ele destrói o oxigênio na água, ou seja, peixes, algas, diversos outros tipos de animais não
irão viver naquele rio por conta dessa poluição causada pelo esgoto. E por último, a impermeabilização do solo, que é a questão do asfalto e do cimento como um todo. Quando chove, no mundo natural, o que acontece? A água vem e infiltra no solo. Quando você coloca uma capa de asfalto ou de cimento sobre o solo, essa água ela não vai ser absorvida pelo solo. Ou seja, aí, gente, a gente vê o grande causador de enchentes nas cidades, que é a impermeabilização do solo. A captação de água, ela se dá apenas por bocas de lobo e bueiros, e quando chove muito, esses locais não têm a capacidade de absorver toda aquela água. Então, a impermeabilização do solo é a responsável pela existência de enchentes nas cidades. Agora a gente vai falar dos principais problemas no meio rural. Em primeiro lugar aqui, a gente tem o desmatamento, que não precisa de muita explicação, é basicamente você cortar as árvores, cortar as gramíneas, cortar os arbustos, geralmente com algum motivo ou às vezes até não. O desmatamento no Brasil ele é muito grande, principalmente na região ali da Amazônia, que é alvo de grilagem. O que é a grilagem? Grilagem é quando pessoas desmatam terras florestadas para depois utilizar, já que as terras estão devastadas, eles querem vender essas terras para ruralistas, para criar gado ou fazer plantio e dar valor agrícola a essas terras que antes eram ocupadas por matas. Erosões, que é a desnudação do solo, que se você tirar a cobertura vegetal do solo e o vento, a chuva forem atingindo aquele solo ali, vai causar uma erosão. O que é uma erosão? São tipo aquelas valetas que a gente vê, geralmente que acompanham o escoamento da água no terreno. Isso causa um grande prejuízo, porque dependendo do avanço da erosão, ela começa como uma erosão, passa a ser uma vossoroca e chega a ser uma ravina no final, ela evolui. Então, esses locais que sofreram por isso, eles vão demorar muito tempo para se recuperar, para ter algum uso ali produtivo. Esgotamento dos recursos hídricos, que é a questão do uso desenfreado das águas dos lagos, dos rios, dos ribeirões. E, por último, a redução da biodiversidade, que também é um problema muito grande. O que consiste nisso? É basicamente a gente eliminar a quantidade de espécies localizadas numa certa região. Vamos supor que exista uma reserva florestal em Coronel Pacheco com 40 espécies de animais e, 500 espécies de vegetais. Quando a gente desmatar esse local, destruir esse local, pode ser que a gente vai reduzir a biodiversidade, vão ter menos animais, menos plantas diversas naquele local. Então, é mais um impacto negativo no meio rural. Então, gente, para finalizar essa semana do PET aí, que é a globalização e o meio ambiente, a gente vai fazer uma análise conclusiva aqui acerca disso. O que a gente conclui? Antes, o nosso mundo, a partir da Revolução Industrial e até ali, final da década de 80, a economia ela estava acima do meio ambiente. A sociedade, os empresários, os governos, eles enxergavam como a necessidade econômica estando acima do meio ambiente. Porém, no nosso mundo atual, no nosso mundo globalizado, a economia ela deve ser pensada e criada e evoluída em conjunto ao meio ambiente. Por quê? Como eu já falei várias vezes na aula de hoje, a gente não pode nunca separar a economia da sociedade do meio ambiente, porque elas convivem, elas interagem todo o tempo.
Então, que a gente tem que levar disso aí para a vida? O desenvolvimento sustentável, que é o foco aqui da nossa aula, ele nada mais é do que o crescimento social. O que é o crescimento social? Melhora nos empregos, mais empregos para a sociedade, melhora na educação, melhora na saúde. Esse crescimento ele tem que vir junto com a conservação do meio ambiente. Porque não adianta a gente crescer, ter um mundo evoluído, se o meio ambiente estiver denegrido. Vai chegar um momento que esse crescimento não vai ser mais possível, porque não há nada mais disponível para nós no mundo. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Antes, a economia estava acima do meio ambiente. E agora, com esse pensamento de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar a economia junto ao meio ambiente. E como que a gente faz para poder criar esse conhecimento, essa conscientização na sociedade? Basicamente, a gente precisa ter a consciência individual, eu ter a minha, vocês terem a de vocês, os pais de vocês, outros professores, todo mundo tem que ter a consciência individual de que tem que cuidar do meio ambiente. E em conjunto a isso, é necessário uma cooperação para que isso aqui seja uma realidade. A cooperação entre as pessoas, da sociedade civil, dos políticos, das nações, dos países, todos devem cooperar para que a gente consiga chegar nesse desenvolvimento sustentável. E o crescimento social, para a gente chegar numa igualdade maior na sociedade, entre os países, entre os continentes, para que o mundo não esteja cada vez mais em decadência, para que o mundo se estabilize e consigamos chegar numa evolução. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês estejam bem aí, estejam estudando, se dedicando bem. Então é isso. Até semana que vem. Forte abraço aí, gente. Tchau.